Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística nesta semana. E hoje o assunto, pessoal, não tem muita novidade. É praticamente a mesma coisa que a gente viu na semana passada, porém com detalhes a mais, tá? Lembrando que na semana passada nós começamos a estudar as tabelas de distribuição de frequência. Tá? A gente explicou, fez atividade e hoje a gente vai continuar falando sobre tabelas. Só que hoje nós vamos falar sobre a organização de dados estatísticos em tabelas com intervalos. Então, o que nós temos de novidade é essa palavrinha aqui, né? Intervalos. Ou seja, eu vou fazer uma tabela, mas nessa tabela eu vou utilizar intervalos. Como é isso? Vamos lá. Este quadro abaixo, ele mostra as notas de matemática dos 40 alunos de uma turma. Então, a gente pegou aqui as notas de matemática, uma sequência aleatória dos alunos desta turma, e aqui estão escritas as notas. Então, eu tenho aqui 0,8, eu acho que é a menor, e vamos ter até 9, acho que 9,2, eu não sei se tem alguma coisa acima de 9,2 aqui. Aqui 9,5, né? Aqui. E eu quero representar essas notas numa tabela de frequência. Porém, pessoal, veja que neste quadro eu tenho muitas notas diferentes uma da outra. Então, se a gente for construir uma tabela usando para cada nota uma linha, a gente vai ter uma tabela muito grande, uma tabela muito extensa. Então, nesta situação em que a gente tem muitos dados diferentes um do outro para serem representados numa tabela de frequência, o conveniente a fazer é representar esses dados em tabelas de frequência, só que usando intervalo de classe, que é o caso aqui. Eu quero representar isso aqui, mas como são valores, muitos valores e valores distintos demais um do outro, a gente vai agrupar esses valores em intervalos, a gente vai fazer grupos de valores. E estes grupos a gente vai usar, para estes grupos nós vamos usar uma amplitude conveniente. Lógico, quando eu falo essa palavra, amplitude e tal, você fica com a interrogação sem saber o que é isso. Mas na prática agora, nós vamos ver como fazê-lo. Tá? Então vamos lá, vamos construir a tabela. Estou repetindo aqui os valores. E eu vou jogar aqui a tabela já feita e aí vou falar detalhadamente sobre ela. Então a tabela fica assim. Dê uma olhada nela aí. Tá? Então ela tem a variável, ela tem frequência, frequência acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então não muda muita coisa. A única coisa que eu acho que você já percebeu que está diferente é isso aqui, ó. Tá? Que são exatamente os nossos intervalos. Ok? Então, deixa eu explicar aqui do lado cada uma dessas coisas. Primeiro, qual é a amplitude que nós estamos utilizando aqui? A amplitude de classe, que foi falada no slide anterior. Nós estamos usando a amplitude 2. O que quer dizer uma amplitude 2? Quer dizer que nós vamos agrupar essas notas de 2 em 2. De 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. Tá? Isso é amplitude. Na leitura que vocês vão fazer do livro que eu estou propondo, lá ensina uns mecanismos para você calcular essa amplitude. Mas eu quero dizer para vocês que não é obrigatório, tá? A amplitude, ou seja, o tamanho desse intervalo aqui, a gente usa o bom senso para determiná-lo. Como eu estou falando de notas de aluno que irão variar de 0 a 10, então se eu fizer intervalo de 2 em 2, eu vou ter 5 linhas aqui para os dados, né? Então é uma questão de conveniência. Não é necessário seguir aquela regra que vai estar lá no livro que vocês vão ver. Não leve em consideração aquilo ali, tá bom?
Uma outra coisa a dizer aqui, a explicar para vocês, é o significado deste símbolo que apareceu aqui, ó. Isto aqui é o símbolo de intervalo, ok? Então, o intervalo aqui, ele tem uma barra vertical assim, né, com a horizontal. Ele poderia vir também com uma barra desse lado aqui, mas não é o nosso caso aqui. O que é que significa este intervalo? Significa que este intervalo ele é um intervalo fechado à esquerda, lado esquerdo aqui, fechado, e aberto à direita. É só olhar para o desenho. O que é que isso significa na prática? Significa assim. Por exemplo, na terceira linha que eu tenho um intervalo de 2 a 4, significa o quê? Que aqui eu vou ter um intervalo de 2 a 4, incluindo o número 2, ou seja, o número 2 vai fazer parte desse intervalo, e não incluindo o número 4. Ou seja, o 4 está aqui apenas como limite do intervalo, mas o número 4 não vai participar desse intervalo. Então, é isso que significa estes intervalos. Vamos, então, voltar para a nossa tabela. Então, eu peguei aqui minha tabela e dividi em 5 intervalos de amplitude 2. E agora eu vou fazer a frequência. E o que é a frequência? A frequência é aquilo que você já sabe, aquilo que a gente já conhece. Só que nesse caso, qual é a minha frequência aqui? A minha frequência aqui, eu vou contar quantos valores estão incluídos dentro deste intervalo. Ou seja, no intervalo de 0 a 2. Lembrando que inclui o 0, mas não inclui o 2 nesta contagem. Vamos lá para o 4. Vamos procurar aqui números que estão entre 0 e 2, mas sem incluir o número 2. Então, vamos procurar aqui. Vamos andando. Opa, está aqui 1, ó, 1,5. Está aqui nesse intervalo. Então, eu vou ter 1. Como eu já falei, o número 2 não vai fazer parte desse intervalo. Então, por enquanto, só tem 1. Vamos passando aqui. 2, ó, 1,6, 2. Passa para cá, 2. Por enquanto, 2. 3, 1,8 também está nesse intervalo, de 0 a 2. E 0,8. Portanto, são 4 valores que estão dentro deste intervalo. Ok? Frequência para o intervalo de 2 a 4. Aí de 2 a 4, aí sim, inclui o 2, mas não inclui o número 4. Então, você procurando aqui nesta tabela, quantos valores você vai encontrar dentro deste intervalo? Ou seja, de 2 a 4. Você vai encontrar 8 valores aqui. Eu não vou procurar porque demoraria tempo, né, para a gente contar. Passando para frente, nós temos agora o intervalo de 4 a 6. Ou seja, eu vou procurar aqui quantas notas estão no intervalo que vai de 4, incluindo 4, a 6, sem incluir o 6. Você faz a contagem e encontra que são 5 notas. Intervalo de 6 a 8. Agora vamos procurar quantos valores, quantas notas, estão no intervalo de 6 a 8. Ou seja, vão de 6, incluindo o próprio 6, a 8, mas sem incluir o 8. Você faz aqui a busca e encontra 13 notas. E, finalmente, no intervalo de 8 a 10, né, notas entre 8 e 10, a gente faz aqui a busca e encontra que são 10 valores. Você faz a soma de tudo isso, vai dar 40, e está feita a nossa frequência absoluta. O restante da tabela, pessoal, é do mesmo jeito que a gente já fez nas tabelas anteriores. Como é minha frequência acumulada, a primeira é igual e agora vai somando. 4 mais 8, 12, mais 5, 17, mais 13, 30, mais 10, 40. Então, aqui está a minha frequência acumulada. Minha frequência relativa. Vamos lembrar como é a frequência relativa? Pega-se a frequência, divide pelo total. 4 dividido para 40, 0,1. 0,1 é 10%. 8 dividido para 40, 0,2. 0,2 é 20%.
Aí você faz isso com 5, faz isso com 3 e com 10 e encontra a frequência relativa, que somada dá 100%. Frequência relativa acumulada, do mesmo jeito. A primeira é igual, e agora você vai somando. 10 mais 20 é 30, 30 mais 12,5, 42,5, somei 100%. Então, gente, a nossa aula é curtinha, a nossa aula é só isso hoje. É representação de dados estatísticos em tabelas com intervalos. A novidade hoje é essa questão do intervalo aqui, que eu já expliquei por aqui o que significa, tá bom? Então é só isso. Eu vou propor a atividade do livro didático de vocês para que vocês possam exercitar melhor. Então, um tchauzinho aí para vocês e até a próxima.